vai servir de correção da avaliação que foi dada e também uma revisão para a EP, se alguém tiver que fazer a EP, né? Porque é sempre o mesmo estilo. Vamos lá. Primeira questão. Nessa questão aqui, eu queria que vocês observassem que fala no volume, fala que ele está cheio de um gás e tem a temperatura, está em graus Celsius, já tem que transformar. É para determinar a pressão exercida por meio mol e é dada constante. Então, é Clapeyron. Volume, temperatura, pressão e tem número de mols. Então, para você não resta tempo, aquela fórmula, né? Para você não resta tempo. PVNRT, a brincadeira da fórmula. A única coisa que tem que transformar, vejam que aqui, ó, Joule, mol, Kelvin, tá no Sistema Internacional de Unidades, né? E o volume tá no Sistema Internacional, o mol. Então, o que que a gente faz? T é igual a 273 mais 45, porque aí estaremos transformando graus Celsius em Kelvin, né? Então, esse valor aí vai dar 318 Kelvin. Agora, para a gente achar a pressão, determine a pressão, o volume é 0,3, agora é fácil. O número de mols é 0,4, a constante aqui nesse caso é o 8,3, a temperatura é o 318, né? Aí nós vamos multiplicar todos os valores, 0,4, 8,3, o 318, multiplica tudo isso e divide pelo 0,3. Multiplica esses três valores, divide pelo 0,3. Eu já fiz isso, dá 3.519,2 Newton metro quadrado, certo? Multiplica esses três e divide pelo 0,3 que vai passar dividindo, tá bom? Resposta essa, acabou esse problema, ele é curtinho. Nesse problema, se vocês verificarem bem, ó, tem uma temperatura, está sob uma pressão de 2 atmosferas e o volume é V. Se a temperatura aumentar para 50, mudou a temperatura. O volume vai aumentar 50%. Qual que é a nova pressão? Então, mudou tudo. Então, é aquela fórmula geral dos gases, PO, VO, ó o povo aqui, ó. PO, VO sobre TO. Tudo inicial, que é igual a PVT. Então, é a fórmula em que varia tudo. Pressão, volume e temperatura, né? Essas temperaturas têm que passar para Kelvin, então T é igual 273 mais 30 graus Celsius, passou para Kelvin, isso daqui dá 303 Kelvin. E os 50 também tem que passar, 273 mais 50 graus Celsius, temperatura igual a 323 Kelvin. Pronto, então nós temos as duas temperaturas que serão usadas, né? É o TO e o T. Agora, a questão do volume, olha, para aumentar o volume em 50%. Como é que a gente entende isso? Você tem o volume inicial mais 50% desse volume inicial. Mas como é que é isso, então? Olha lá, ó, o volume inicial é um volume inicial, né? O 50% é 50 dividido por 100. Tô falando rapidinho, que eu já fiz um desse com vocês. Bom, eu já fiz um vídeo com isso. 50 dividido por 100 dá meio, VO. Então,
1,5 VO. Então, o que eu devo entender? Olha, que no início era VO e que depois passa para um volume meio, aumentou 50%. Agora é só fazer as substituições. A primeira pressão é 2 atmosferas. Isso daqui era a barra de digitar que apareceu aí, porque eu fiz uma print da tela, viu, gente? Então, ó, PO é 2. VO. A temperatura inicial é 303. Só olhar lá à direita. A pressão eu não sei. Eu sei que o novo volume é 1,5 VO. E a nova temperatura está lá à direita, 323. Então, na hora que a gente for achar tudo isso daqui, eu já posso cancelar o VO, porque ele está de um lado e do outro da igualdade. Outra coisa que eu já posso fazer, eu quero isolar o P. Eu vou fazer de uma vez, então vocês me acompanham. Vai ficar assim, ó, P igual. O 323 está dividindo, vai passar lá junto com o 2, multiplicando. Ó, 2 vezes 303. 320, ó, 323. Tá? 2 vezes 323, dividido por... Esse 1,5 aqui, ó, tá multiplicando, ele junta com o 303, passa dividindo. Então, vai ficar, ó, 1,5 vezes 303. Agora, multiplica esses dois de cima, multiplica os dois de baixo e divide o de cima pelo de baixo. Lógico, né? Então, em cima, multiplicou 323 vezes 2 dá 646. Embaixo, 1,5 vezes 303 dá 454, 454,5. Aí, terminando, aí se implica que, terminando e finalizando, a nova pressão é 1,42 atm. Pronto, feito, né? Aí vamos em frente. Terceiro problema, corrigindo. Essa questão aqui eu expliquei num vídeo para vocês, né? E eu falei que na geladeira, quando o freon ele tá lá no compressor, o compressor é aquele que chama de motor da geladeira. Mas não é motor, é o compressor. É quando o gás freon ele vai estar na forma gasosa, certo? Completamente gasoso. Aí ele é empurrado, né? Ali ele sofre uma transformação adiabática. Aí ele vai para o condensador. O condensador, gente, é aquela grade atrás da geladeira, né? Que muitos chamam de serpentina, aquela grade preta que joga calor no ambiente. Ali, o gás está passando para o estado líquido. Ele vai liquefazendo. Então, gasoso, líquido. Seria aquela questão que ele vai formando gotículas. O gás vai formando gotículas, certo? Gasoso líquido. Aí, quando passar pelo tubo capilar, você já vai estar lá pelo lado de dentro, interno da geladeira, né? Nós vamos ter todo o freon no estado líquido. É um tubo, é outra transformação adiabática rápida, ele está inteirinho líquido, e aí ele passa rapidinho num tubo fininho e vai sendo jogado no evaporador, que o nome já diz. Ele tem a função de evaporar esse líquido. Esse líquido, ele vai passando para o estado gasoso e para isso ele tem que esquentar, então ele retira calor dos alimentos que estão dentro da geladeira. Então, a gente tem lá dentro desse evaporador, que é outro caninho, parecendo o condensador, certo? Mas é um caninho que tem um tamanho menor, mais parecido com o condensador, e que vai de novo fazendo uma transformação de líquido para gasoso. É isso daí que eu queria que vocês colocassem. Vamos em frente.
Nessa questão 4 aqui, gente, na questão 4, está perguntando o trabalho total. Então, eu conversei com vocês, né, em 2 aulas, porque eu disse a vocês, quando você quer calcular um trabalho e você tem um gráfico da pressão pelo volume, né, na termodinâmica, e um ciclo fechado, vejam as flechinhas, olha, elas estão apontando ou elas estão mostrando que é um ciclo fechado, elas estão todas mostrando um ciclo nesse sentido aqui, ó, fechadinho. Então, nós vamos calcular a área da figura. E isso é um paralelogramo, que eu também já falei com vocês. O paralelogramo é um lado vezes o outro. Esse lado vezes este outro lado aqui, ó. Né? Esse lado e esse outro lado aqui, como se fosse um retângulo. Então, olha, 4 para 6, aqui o intervalo é 2 PA, né? 2 Pascal. E o outro pedaço aqui, ó, de 3 para 6, 3 para 6, 3 metros cúbicos, já está no sistema internacional tudo, não tem que transformar nada. Então, o trabalho é a área da figura, então é só multiplicar, né? Se ele é a área e é paralelogramo, é 2 vezes 3. Aí o trabalho vai sair a unidade no sistema internacional, que é Joule, certo? Então é isso, prontinho, tá? E outra coisa, tá falando que ele é realizado pelo gás. Então, se é pelo gás, ele é positivo. Pronto. Esse aqui, primeira lei da termodinâmica com transformação gasosa, o gás ele ganha 30 calorias. Então, Q é igual a mais 30 calorias, porque ele ganhou calor, né? Então, ó, ganhou na forma de calor e realiza um trabalho de 40 joules. Ele, o gás realiza, então é um trabalho de mais 40 joules, né? Então é um trabalho com certeza de expansão, ele está empurrando uma válvula. Qual o valor da variação da energia interna? E depois eu pergunto se o gás esquenta ou esfria. O delta U, se for positivo, ele esquenta, se for negativo, ele esfria. Delta U é igual a Q menos o trabalho. A única questão aqui, eu disse a vocês que era para tomar cuidado sempre com essas unidades. Ó, aqui está em calorias e aqui está em joule, né? Sabemos que uma caloria é aproximadamente igual a 4,18 joules. Então, é lógico que se eu tenho 30 calorias, basta multiplicar por 4,18, que eu vou ter esse calor em joule. Então, o calor, na realidade, ele é mais 30 vezes 4,18. Deixa eu ver aqui, 30 vezes 4,18, 125,4 joules. Agora, para a gente terminar, o delta U vai ser igual, o que é o 125,4 menos da fórmula, o mais 40 joules que está lá em cima, ó. Então, delta U vai ser igual 125,4 menos 40 joules, delta U, variação da energia interna, subtraiu, dá 85,4 joules. Vocês podem observar que ele ficou positivo, esse delta U. Se a variação da energia interna é positiva, então o gás, ele esquenta. Certo? Respondido, vamos em frente. Então, essa daqui é a última questão, né? O gás, ele só é a primeira lei da termodinâmica, né? Envolvendo as transformações gasosas, aquele tipo isobárica, isotérmica, isovolumétrica, adiabática, enfim. A transformação aqui é isotérmica.
Então, é aquela em que a temperatura ela fica constante. Deixa eu abreviar. Ela fica constante a temperatura. E se ela é isotérmica, então, e não há variação de temperatura, o ΔU vale zero, porque a energia interna depende dessa temperatura, né? Tá falando que perde 80 calorias na forma de calor. Então, calor aqui, ó, ele é menos 80 calorias, porque falou que perde, tá? Qual que é o trabalho no Sistema Internacional de Unidade? E está perguntando o trabalho. Então, primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna é o calor menos o trabalho, certo? E nós temos aqui, olha, que o ΔU vale zero. Então, calor menos o trabalho. Eu vou pegar esse menos trabalho, passar para, então, trabalho é igual ao quê? É o calor. Só que eu estou falando que é para passar para o sistema internacional, é só esse detalhe. Então, como já é dado lá que a caloria, ela é aproximadamente igual ao 4,18 joules, basta vocês pegarem o menos 80 calorias, certo? E multiplicar por 4,18. Então, o 80 vezes o 4,18 vai dar menos 334,4 joules. Acabou. Então, o trabalho, e observem que o trabalho, ele tem o mesmo sinal do que? Então, aqui no caso, como nós temos esse valor do calor negativo, o trabalho também é negativo, certo? O gás está sendo comprimido, menos 334,4 joules. O gás está sofrendo compressão, ou seja, é um trabalho feito sobre o gás. Ele recebe o trabalho, a compressão. E pronto, é a última questão, né? Fechou.